Olá, meus irmãos, bem-vindos. Estamos juntos no Daily Devotions, o devocional da De Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. Que bênção nesse dia 20 de maio podermos comentar o texto bíblico da leitura diária e hoje em 1 Samuel 26 a 28. E estamos naquele tempo em que Saul tem, além dos conflitos com os filisteus, as guerras, ele está com o coração, a sua mente voltada para destruir Davi, como uma ameaça ao seu trono. E Davi busca sempre mostrar sua lealdade e fidelidade ao rei. Mas a inveja e o orgulho, ele é muito triste, ele não permite ver aqueles que de fato estão ali, como pessoas que têm o seu tempo, têm a sua estação, têm as suas virtudes. Reconhecer tudo isso é muito importante. Mas, mais uma vez, Saul reúne cerca de 3.000 dos seus homens guerreiros para perseguir Davi lá em Zif, pois era onde Davi estava escondido e chegou aos ouvidos de Saul. E ele foi então àquele local e enquanto ele estava acampado, ali é muito interessante, Abner, que é o comandante do exército de Saul, e Saul estão dormindo, mas rodeado por uma guarnição. Estão ali também todos dormindo, mas seriam as pessoas que iam guardar o rei. Mas Davi, então ele desafia alguns dos seus companheiros e aí Abissai, ele se prontificou em ir com Davi para até o acampamento do Saul, com os seus homens, e ali junto a Saul tinha uma lança cravada no chão, próximo à sua cabeça, um cântaro de água, e assim Davi foi lá, entre eles, muito cuidado, de mansinho, conseguiu chegar próximo, tirou a lança, pegou a vasilha d'água, e assim que ele estava numa distância segura, ele grita, para eles, para Abner, para o Saul acordar e mostrar para ele, provar que Abner e os seus homens não tinham condições de resguardar a vida do rei. E que se ele quisesse, assim como também os seus companheiros, Abissai mesmo disse, o Senhor entregou ele nas tuas mãos, só me permita que eu vá e crave ele no chão, com a lança. E Davi, ele dá uma prova de temor. Imagine se ele então permitisse e sobre ele caísse essa maldição, ele até poderia assumir o trono, mas todas as pessoas de Israel estariam dizendo, ele só assumiu porque matou o rei. Mas Davi, além de não querer isso para si, essa má fama, ele tinha temor. Ele também se referiu que Saul era um homem ungido do Senhor, era um rei que foi escolhido por Deus. Portanto, ele mesmo diz que o próprio Deus, o Senhor, é que vai fazer a justiça. Ou vai morrer de velhice, ou vai morrer numa batalha. Foi o que Davi, ele disse. E lá de cima da colina, Davi gritou, está aqui, rei. Mais uma vez eu poderia matá-lo, mas eu estou com a lança, o cântaro, para provar que eu estive com você nas minhas mãos. Mas eu sou leal, que mal eu fiz para o Senhor me perseguir, o meu rei querer. E aí o Saul, ele teve aquele momento de arrependimento e não perseguiu mais Davi, voltou embora. E Davi não sabia mais o que fazer, até onde se esconder, e resolveu se refugiar em Gate, que era uma das cidades dos filisteus, mais ao sul. E o rei Aquis o acolheu, lhe deu uma cidade,
que estava dentro do território de Judá, Ziclag, e ali ele então se estabeleceu, guerreou contra os povos, e ele, enfim, né, começou a pegar confiança do rei, e agora o rei está numa caminhada para uma guerra contra Israel, o rei dos filisteus de Gate, né? E acontece aqui que Davi é agora desafiado para ir com ele, para lutar contra o seu próprio povo. Saul ouve que os filisteus estão chegando e ele não sabe, consulta ao Senhor, mas ele não tem mais comunhão com Deus, ele não ouve mais Deus, nem Deus lhe ouve, né? E assim ele fica desnorteado, até que ele vai em torno de uma médium, uma pessoa que consultava os mortos, e pede para ela falar com Samuel. O Samuel já havia morrido nessa época, e aparece aquele ser, né, nessa visão, nessa coisa, que ela está falando como que o Samuel estivesse dizendo, né, para ele, que agora o Deus não se importava mais com ele e que tinha já constituído Davi para ser rei em Israel. E nós vamos acompanhar que é trágico realmente os próximos passos, porque Saul sempre vinha se equivocando em todos os seus passos e decisões por não ter, né, um coração voltado para Deus. Bem, no Evangelho de João é um dos episódios de maior impacto, né, em toda a obra que Jesus realizou, principalmente para os gregos, né, os judeus que vinham de outros lugares. A partir desse milagre, eles ficaram todos impressionados e queriam ver quem? Lázaro. Lázaro havia morrido, e Jesus, ele não foi consultar mortos, nada, ele é o dono da vida. Ele mandou que Lázaro tivesse vida, ressuscitasse, né, e assim saísse para fora. E é um dos milagres impactantes que aconteceu, né, e moveu com todos. Até agora os sumos sacerdotes, as lideranças já procuravam mesmo ver como iam matar Jesus. O Salmo é muito lindo, nós mesmo até concluímos ontem, né, o nosso congresso de missões. Ele é um salmo missionário, o Salmo 117, que é o menorzinho salmo. Louvem o Senhor, quem? Todas as nações. Louvem quem? Todos os povos. Aqui está falando do conhecimento de Deus para todas as nações e todos os povos, porque era a promessa do Senhor, através de Abraão, abençoar todas as famílias da terra, e do Messias, né, também salvar toda a humanidade. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe e que cumpramos a missão para que todos possam se enquadrar nesse salmo. As nações e os povos louvem ao Senhor.